somos da Carbon.fi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui na Carbon.fi. Hoje o nosso papo é sobre algo que, olha, tá dando o que falar. Aquela bússola tradicional, a econômica, que a gente sempre usou para tentar entender as eleições no Brasil, parece que ela tá meio descalibrada. Exato. E a gente parte de uma análise bem interessante da Carbon.fi, baseada em falas recentes do Paulo Guedes, né, ex-ministro da Economia. Isso. A tese central que ele levanta, e que é bem provocativa, é que talvez em 2026 o jogo não seja decidido pela economia, tipo crescimento, inflação, Uhum. mas sim por temas como segurança pública e um certo nacionalismo. Uma mudança e tanto, né? É uma afirmação com peso, sem dúvida. Não é só uma opinião solta. É um diagnóstico vindo de quem esteve ali, no comando da política econômica. Com certeza. E isso mexe direto com as expectativas, principalmente do mercado financeiro. A gente vê logo a Faria Lima, que é tipo um termômetro, né? Sim, a reação é quase imediata. Eles precisam recalcular a rota. O que vai pesar mais para o eleitor? E o que isso significa para o futuro? Exatamente. E como a gente falou, essa análise da Carbon.fi serve de base para nossa conversa hoje, para explorar essa visão e o que ela pode significar. Então vamos lá, vamos tentar desmontar um pouco essa tese. Por que a economia perderia esse protagonismo todo? Quais seriam os fundamentos para isso? Bom, a análise levanta algumas hipóteses, né? Uma delas é que talvez exista uma percepção de Estabilidade? mesmo com os desafios fiscais que a gente conhece. Veja bem, não estabilidade no sentido de tudo perfeito, claro, mas talvez a percepção de que a situação, apesar das críticas, não chegou naquele ponto de caos econômico agudo, sabe? Entendi. Tipo, a inflação está pressionada, mas não descontrolada como em outros momentos, ou o emprego está resistindo mais do que se esperava. Exatamente. Pode ser que esses indicadores, mesmo não sendo brilhantes, dificultem para a oposição construir aquela narrativa forte de terra arrasada, que historicamente mobiliza muito o eleitorado. Ou seja, não é que a economia esteja ótima, mas talvez não esteja tão ruim a ponto de ser a única coisa que importa na cabeça das pessoas. Pode ser isso. E tem outro ponto também. Qual? A própria dificuldade da oposição em talvez articular uma alternativa econômica que seja ao mesmo tempo crítica e que pareça viável, que convença mesmo. Faz sentido. Se a crítica não cola tão bem, ou se a alternativa não empolga. Aí, estrategicamente, faz sentido mudar o foco, né? Procurar outros flancos onde o debate possa ser mais vantajoso para eles. E aí a economia sai do palco principal. E isso, pensando aqui, não seria uma espécie de reconhecimento, ainda que indireto, vindo de alguém como Guedes, que representa uma oposição, de que a gestão econômica atual, bom, apesar de toda a crítica fiscal, talvez não seja o elo mais fraco a ser atacado em 2026. Olha, pode ser lido assim, sim. É uma questão tática, né? Se a sua análise indica que o ponto fraco do adversário não é mais a economia, ou que o eleitor está mais preocupado com, sei lá, segurança. Você direciona o ataque para lá. Exato. Você muda a mira. Vai para a segurança pública, para pautas de valores, identidade nacional. Temas que talvez estejam gerando mais ansiedade na sociedade nesse momento. É um cálculo de onde o retorno eleitoral pode ser maior. E é aí que a coisa fica, bom, ainda mais interessante, né? Como que o mercado, a Faria Lima, decodifica essa mensagem? Eles vivem de tentar antecipar cenários, precificar risco. A leitura do mercado é sempre fascinante, né? E nesse caso, segundo a análise, ela tem várias camadas. Por um lado, é claro que isso acende um alerta. É um fator de risco adicional, Risco por quê? porque fica mais imprevisível. Exatamente. O mercado até que lida bem com números, projeções de PIB, inflação. Existem modelos para isso. Mas como você modela o impacto de um debate eleitoral focado em paixões, em segurança, em nacionalismo? Fica mais difícil quantificar, né? Muito mais. A previsibilidade da política econômica futura diminui. Aquele prêmio que o mercado costuma dar para a responsabilidade fiscal
talvez perca um pouco de peso se a decisão do eleitor for mais emocional, sabe? O risco sai um pouco do cálculo e entra mais no campo da percepção, da emoção coletiva. Entendo. A racionalidade econômica que o mercado sempre tenta projetar acaba perdendo espaço para fatores mais subjetivos. E isso deve deixar as projeções bem mais incertas, talvez, afetando o investimento de longo prazo? Sem dúvida. Aumenta a névoa sobre o futuro, sobre as regras do jogo. Mas, e aqui está a parte curiosa, Sim. tem o outro lado da moeda na interpretação do mercado. Pode existir um certo alívio tático. Parece estranho, né? Um alívio? Como assim? Bom, se a análise do Guedes estiver certa e a oposição realmente tirar o pé do acelerador na crítica econômica para focar em outras pautas, para alguns agentes do mercado isso pode significar talvez uma pressão menor por rupturas muito radicais na política econômica atual. Ah, entendi. Tipo, a agenda econômica, mesmo com problemas, não seria alvo de propostas de revirar tudo de cabeça para baixo durante a campanha. Exato. Talvez permita uma certa continuidade ou ajustes mais graduais, que o mercado geralmente prefere à incerteza de uma mudança drástica. É um alívio meio paradoxal, mas que pode existir em alguns nichos do mercado. Então, o que a gente teria é o mercado precisando ajustar seus instrumentos. Aquela vigília constante do PIB trimestral, do IPCA do mês, continua importante, claro, mas talvez perca um pouco do poder de prever o resultado da eleição. Perde um pouco. E, em compensação, aumenta a sensibilidade para a volatilidade que vem desses outros debates, né? Segurança, valores, coesão social. O termômetro do mercado teria que captar esses novos sinais. Precisaria de uma recalibragem com certeza. E se a gente conecta isso com um cenário mais amplo, o tal do custo Brasil, essa tese do Guedes acaba jogando mais peso no componente de risco político puro. Risco político puro. O custo Brasil já tem a burocracia, os impostos, a infraestrutura, mas aí você adiciona uma camada extra de incerteza que vem direto da arena política e uma arena potencialmente mais emocional. E a preocupação do investidor deixa de ser só a dívida, a Selic, e passa a ser também a imprevisibilidade de um debate focado em temas não econômicos. Exatamente, a volatilidade que isso pode gerar. E na prática, no dia a dia do mercado, o que isso significaria? A gente poderia ver, sei lá, o real mais volátil, mais sensível a qualquer discurso político, mesmo com a economia mostrando sinais positivos, ou a B3 sentindo mais esses solavancos? Olha, é um cenário bem plausível, sim. A gente poderia ver uma desconexão maior entre os dados econômicos concretos e o humor do mercado. O humor seria mais influenciado pela política. Muito mais. Um discurso mais inflamado, uma pesquisa de opinião que mexa com esses temas de segurança ou valores, um incidente de maior repercussão, tudo isso poderia gerar turbulência. Porque seria interpretado como um sinal do rumo da eleição. E, por consequência, da estabilidade futura. Ações de empresas mais ligadas ao mercado interno, ao consumo, poderiam sentir mais essa gangorra. Isso levanta também uma questão sobre a capacidade de governar depois, né? Com certeza. E esse é um ponto crucial, uma preocupação mais estrutural. Como assim? Pensa bem, como essa mudança no foco do debate eleitoral afetaria a chance de fazer reformas importantes para o país? Reformas estruturais. Tributária, administrativa. Exato. Essas reformas, que geralmente já são difíceis, exigem muito capital político, negociação, um ambiente com um mínimo de... E se o debate principal for sobre temas que dividem muito, como segurança ou identidade? Fica muito mais difícil construir as pontes, as maiorias necessárias para aprovar essas agendas complexas, que muitas vezes não são populares no curto prazo. Fica mais difícil achar um meio termo quando o campo de batalha são trincheiras ideológicas, né? É diferente de discutir economia com base em dados, projeções. Exatamente. Debates identitários ou de segurança tendem a ser mais binários, mais nós contra eles. Isso dificulta demais a construção de consensos pragmáticos. O risco é cair numa paralisia em agendas que são chave para o crescimento de longo prazo. E o custo dessa paralisia é alto. Então, para a gente tentar amarrar tudo isso, o que essa análise da Carbon faz, partindo da leitura do Guedes, está nos dizendo no fundo? Parece um sintoma, né? Um sintoma de um Brasil onde essas narrativas de ordem, segurança, pertencimento
estão ganhando muita força. Muita força. Talvez começando a competir de igual para igual ou até a superar aquela promessa tradicional de bolso mais cheio, de melhora econômica, que sempre foi tão central nas eleições. É por aí. E a conclusão prática disso, para quem analisa o Brasil, especialmente lá na Faria Lima, é bem clara. A bússola antiga precisa urgentemente ser recalibrada. A bússola econômica já não basta mais sozinha. Parece que não. Aquele norte que ela apontava, o desempenho da economia como fator decisivo, está ficando meio ofuscado. O novo norte que essa análise sugere aponta para um lugar bem mais complexo, mais subjetivo, mais volátil. Que seria o território das opções sociais, dos medos, da busca por segurança, identidade, o que alguns chamam de alma nacional. Exatamente. Um território bem mais difícil de mapear, com planilhas e gráficos. E aí fica o desafio gigantesco, imagino. Como é que se mede isso? Como é que se precifica a alma nacional? Como um analista, um investidor coloca no modelo a volatilidade que vem de um debate sobre valores ou sobre a sensação de segurança. É muito menos tangível, né? Totalmente. Menos tangível que prever a dívida ou o próximo passo do Banco Central. Esse é o grande X da questão para os próximos anos, eu acho. Vai exigir novas ferramentas, talvez mais análise qualitativa, sociológica, para tentar entender e antecipar o impacto desses fatores não econômicos na política e, no fim das contas, na própria economia. A bússola antiga não está quebrada, então, mas precisa de um upgrade. Precisa de uma atualização sofisticada para navegar nessas águas mais turbulentas da política brasileira atual. Não dá mais para olhar só os números, tem que tentar decifrar os sentimentos também. O que nos deixa com uma última provocação aqui para o nosso ouvinte, né? Se essa tendência se confirmar mesmo, se a economia ficar em segundo plano na hora do voto, que outras métricas, que outros sinais as pessoas e o próprio mercado poderiam ou deveriam começar a olhar mais para avaliar para onde o país está indo? Boa pergunta. O que entra no lugar daquela pergunta clássica: minha vida melhorou economicamente? Qual o novo critério principal de avaliação? E mais, isso muda a forma como os governos deveriam agir, onde deveriam focar. São questões bem complexas para a gente continuar pensando a respeito. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.